Diante do caos, nós temos sempre três reações diante do caos, né? Ou a gente luta, ou a gente foge, ou lutamos, ou fugimos, ou então a gente fica estagnado, sem saber o que fazer. Então nesses dias você está diante de três decisões importantes. Ou você ataca, vai para cima em oração, em guerras espirituais, né? Vai orar, buscar Deus, adorar o Senhor, né? Servir os seus irmãos naquilo que você pode. Ou nós lutamos, ou nós recuamos, né? Fugimos, ou então a gente fica estagnado nesse momento, né? Ou a gente fica estagnado. Eu acredito que Deus espera que a gente dê uma resposta. Você acha que Deus espera que a gente dê uma resposta? Eu acho que sim. Toda mudança, querido, ela requer, né? Toda mudança, ela requer, ela gera confusão. Toda mudança gera caos. Toda mudança. Você está se movendo de um jeito, de repente Deus te move de outro jeito, a mudança vai gerar caos. Não é verdade? Quem estava acostumado a viajar, a andar na terra, e na itinerância, pregando, viajando, agora tem que ficar em casa, deve estar bem agoniadinho, né? Assim. Mas toda mudança gera o caos. Agora que tipo de homens e mulheres nós vamos ter que ser depois disso? O que isso está gerando no nosso coração? Mais amor ou mais medo? Mais amor ou mais crítica? Mais amor ou mais insegurança? Eu espero que seja mais amor, não é verdade? Eu espero que seja mais amor, né? Deus sim age no caos. E nós estamos em quarentena, e na quaresma, né? E é justamente na quaresma que antecede a saída do povo do Egito, que antecede a Páscoa, foi que Deus mandou as pragas para o Egito, né? Ontem eu conversava com um amigo aqui e a gente falava sobre isso. Irmão, Satanás, ele não é um regente, ele é um agente. Satanás, ele é um agente, ele age por meio de legalismo, ou seja, da legalidade que o homem dá através do pecado. Mas ele não rege os principados e potestades. Amém? Tem um texto na palavra de Deus que está lá em, acho que é Colossenses, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Esse texto eu nem me anotei ele, mas deixa eu ver aqui. Colossenses capítulo 2, versículo 6 diz assim, ó: portanto, assim como recebeste a Cristo Jesus o Senhor, assim também andeis nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como foste ensinados, crescendo em ações de graça. Ou seja, você está arraigado, confirmado, edificado e crescendo em ações de graça. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade. E recebeste a plenitude em Cristo, que é o cabeça de todo principado e de toda potestade. Nele fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mãos, no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultado com ele no batismo, nele também ressurgiste pela fé no poder de Deus, que nos ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-nos do meio de nós, cravando na cruz. Agora presta atenção no 15. E tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz, ou seja, envergonhou os principados e potestades na cruz. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa do dia de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Estas são sombra das coisas futuras, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Aleluia! Ninguém vos prive do prêmio afetando humildade ou culto aos anjos, baseando-se em visões, efetuado
efetuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não se mantendo unido ao cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concebido por Deus. Vai vendo isso aí, meu filho. Tá pegando? Olha o versículo 20. Se estáis mortos com Cristo, se estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda às ordenanças como se tivesseis no mundo? Tais como não toques, não proves, não manuseis. Todas estas coisas estão fadadas ao desaparecimento pelo uso, porque são baseadas em preceitos e ensinamentos de homens. Tem, na verdade, aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida, severidade para com o corpo, mas não tem valor algum contra a santificação da carne. Meu irmão, Cristo é o cabeça de todo principado e de toda potestade. Amém? Cristo é o cabeça e ponto final. Ele não é a cabeça só da igreja, ele é cabeça nas regiões celestiais. Então, o diabo, ele não é um regente, não é ele que rege o coral. Quem rege o coral é Jesus, é Deus. O diabo é um agente, amém? Como isso, pastor? Ele é um agente, ele age por legalidade, amém? Porque o diabo é um agente, ele age a partir do quê? Ele age a partir do pecado do homem. E a praga, pastor? Porque a dificuldade, a praga, os problemas... Querido, a praga, ela é a intenção de Deus... Vai vendo, não estou dizendo que esse vírus é isso, eu estou dizendo que as pragas, todas as dificuldades, todas as mazelas, todos os problemas, é a intenção de Deus de trazer o homem de volta à ideia original, aonde Deus administra esse homem para que o diabo não possa agir. Ou seja, Deus dá legalidade para o diabo agir a partir do pecado. Deus entra permitindo dificuldades, permitindo mazelas, para através disso voltar, para que o homem se volte a ele, para que ele volte a administrar o homem e Satanás não possa agir mais na vida do homem, administrando a sua casa e a sua vida. Então, querido, como que é isso? O próprio Deus manda a praga, pastor? O próprio Deus permite a praga e o próprio Deus levanta o homem para lutar contra ela? Sim. Sim, está na Bíblia isso? Muitas vezes está na Bíblia, não é uma só não, tem várias vezes. Se você ler, por exemplo, vai lá, Números capítulo 16, vamos lá, Números capítulo 16, Números 16, versículo 44, vamos lá. Versículo 44 diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Levantai-vos do meio desta congregação e a consumirei num momento. E eles se prostraram com face em terra. Disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário e põe nele fogo do altar e deita incenso sobre ele e vai depressa à congregação e faz expiação por eles. Grande indignação saiu de diante do Senhor e já começou a praga. Fez Arão conforme ordenou Moisés e correu no meio da congregação. A praga já havia começado entre o povo. Mas Arão ofereceu o incenso e fez expiação pelo povo. Uau! Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos e a praga cessou. Os que morreram naquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Coré. Então voltou Arão e Moisés à entrada da tenda da congregação, pois a praga tinha cessado. Eu vou ler o 41, tá bom? Mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vos mataste o povo do Senhor. Mas quando a congregação se juntou contra Moisés e Arão, virou-se para a tenda da congregação, de súbito a nuvem e a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Então vieram Moisés e Arão perante a tenda da congregação, e o Senhor disse a Moisés: Levantai-vos do meio desta congregação. Deus falou assim para Moisés e para Arão: Sai daí do meio que eu vou destruir esse povo. Está aqui. Porque Coré, Datã e Abirão tinham sido destruído por murmuração, e Deus tirou, né, a terra abriu e os engoliu, e o povo se levantou contra os líderes, Moisés e Arão. Não é o caso aqui, né, que a gente está conversando sobre isso. Aí Números 16, do 41 a 50,
Deus disse para Moisés e para Arão assim, ó, sai daí do meio que eu vou permitir a praga. Essa praga vai entrar e vai detonar esse povo. Moisés não saiu. Ele pegou Arão e disse, pega o incenso, vai lá e faz expiação. Pede perdão, vai lá e paga um preço diante desse povo. E diante do povo, Moisés pagou um preço, Arão pagou um preço e Deus cessou a praga. Ou seja, o próprio Deus que enviou a praga permitiu Arão e Moisés orar contra ela. Então você pode sim, você tem que se levantar contra esse vírus, você tem que orar, você tem que ir para as regiões celestiais, sim, né? Paulo fala em Efésios, capítulo 6, vamos lá em Efésios, capítulo 6 de Efésios está na Bíblia, Efésios capítulo 6, capítulo 6, versículo 10 diz assim de Efésios: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra a carne nem sangue, e sim contra o principado e contra a potestade. Nós temos que lutar contra o principado e contra potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade onde é que você luta? Nas regiões celestiais. Você tem que lutar sim contra esses espíritos nas regiões celestiais. Amém? Então tá aqui. A guerra agora é invisível, é nas regiões celestiais. Lembra da palavra que eu preguei sobre Arão, o urso segurando o braço de Moisés, Moisés com as mãos levantadas e Josué lá embaixo guerreando? Você tem que lutar, você tem essa legalidade, você pode entrar desde que você esteja revestido das armaduras de Deus. Que armaduras são essas? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau e, havendo feito tudo, ficai firme. Ou seja, não é só para chorar pelos outros, não. Não é só para orar pelos outros, não. É para ficar firme. Firme contra as armaduras de Deus. Firme nas armaduras de Deus. E como é que você toma as armaduras? Estais, pois, firmes, cingido os vossos lombos com a verdade. Pega o cinturão da verdade e, vestindo a couraça da justiça, pratica a justiça, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, amém? Tomando sobretudo o escudo da fé, a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, meu filho, e orai em todo tempo, orai, Samuel, tá pegando aqui. E orar em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Você tem que entrar aí. Você tem que entrar nas regiões celestiais e orar sim. E ir para cima. Amém? Contra esse vírus. Deixa eu pegar um negócio aqui. Aqui, tá aqui. Ô meu pai, deixa eu anotar isso, você tem que me ajudar aqui, é muita coisa. Me ajuda aí, meu filho. Me ajuda aí. Toca um pouquinho aí, Samuel, toca um pouquinho. Isso, meu filho. Deixa eu pegar aqui o negócio aqui. Isso. Peguei. Aleluia. Então, meu filho, aqui. Nós precisamos entrar nesse lugar de Efésios. Deixa eu anotar isso, porque é muito forte. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao versículo 18. As guerras nas regiões celestiais. Amém? Precisamos entrar sim com guerras nas regiões celestiais. Então Deus permite a praga e levanta você para interceder contra essas pragas. E orar em todo o tempo. Efésios 6. Eu marquei 5 aqui, não é 5 não, meu filho, é 6. Efésios 6 de 10 a 18. Olha o versículo 18. E orar em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. Amém?
Vigiai nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orai também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Amém? Então é para orar sim. Você, mas a praga foi Deus que mandou, eu não posso orar contra ela. Claro que pode. Você deve guerrear nas regiões celestiais contra essa praga. Apocalipse capítulo 5, versículo 8 diz assim: logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos. Apocalipse 8, versículo 3. Veio outro anjo e colocou-se junto ao altar, segurando o incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para que ele oferecesse sobre o altar de ouro que está diante do trono, juntamente com as orações de todos os santos. Versículo 4. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, junto com a oração de todos os... com a oração de todos os santos. Todos os santos precisam orar agora, se arrepender. Nós precisamos nos arrepender. Não adianta você ir para a internet criticar os outros, não, meu filho. Deus está falando, é com você, é comigo. Amém? Nós precisamos nos arrepender. A oração e súplica, arrependimento precisa ser. Agora você não pode anular a oração de guerra. Oração de súplica e perseverança é necessário, mas a oração de guerra é necessária. Você precisa orar orações de guerra. Amém? Você precisa entrar nesse lugar. Irmãos, nós temos pregado todo 2018, 2019, nós, os pastores que tem da nossa equipe, profetas que a gente ouve, tem dito a mesma coisa. Que muitas coisas já foram desabilitadas por Deus, só não tinham sido removidas. Foram desabilitadas, só não foram removidas. E agora chegou a hora de Deus estar removendo essas coisas. Muitas coisas estão sendo removidas agora. Elas tinham sido desabilitadas. Amém? Muitas coisas já foram desabilitadas. Saul foi desabilitado um dia por Deus, mas foi removido 40 anos depois. Davi foi ungido rei, mas foi assumir anos depois. Então nem tudo que Deus desabilita no momento, Deus remove no momento. Só que agora Deus está removendo muitas coisas. Muitas coisas estão sendo removidas agora para a glória de Jesus Cristo. Então, fica esperto. Amém? Mas agora que beleza, porque todo mundo agora pode falar. Irmão, esse é o perigo de todo mundo falar, porque tem muita gente falando coisa que não deve. Muita gente falando coisa que não deve. Não está nas armaduras de Deus, não está apto. Aí eu falo o que eu quiser. Pode falar o que você quiser, você vai dar conta de tudo que você está falando. Você pode falar o que você quiser agora. Pode falar, é hora de falar mesmo, é hora de criticar, é hora de bater. Pode falar, mas você vai ser julgado por tudo que você fala. Você vai ter que dar conta de tudo que você está botando na mesa agora para o mundo comer, para as pessoas se alimentarem. Amém? Então não é tempo de todo mundo falar. É tempo de quem tem autoridade falar. Não estou dizendo que essa autoridade está comigo. Eu estou dizendo que quem tem as armaduras de Deus deve falar. Quem não tem crédito para falar devia parar para ouvir. Amém? Devia parar para ouvir. Amém? Todo mundo quer falar. Todo mundo tem alguma coisa para dizer. Sabe qual é o problema de quando a massa ganha o direito de falar? É que você propaga muita informação, mas também você propaga muita ignorância, né? Tem um rio que Deus proveu nesses dias. Eu estava conversando com o pastor Juscelio. Tem um rio que Deus proveu nesses dias. Um rio. Tem um rio correndo no mundo. O rio da palavra, dos louvores, da adoração. Está acontecendo, Deus está fazendo. Agora, tem o rio também de entretenimento que o diabo preparou, né? Tem um rio de entretenimento, de distração, inclusive a indústria de filmes, inclusive a indústria de filmes pornográficos. Eu vi uma matéria que está liberando todos os filmes, né? Netflix também está liberando todos os filmes, muitas pessoas liberando muitos livros, liberando entretenimento. Glória a Deus. Isso é bom, né? Não é bom, não. Não é bom porque a gente tem muita coisa para fazer. E eu acredito que Deus tem um propósito agora para a gente entrar em um lugar em Deus. Nós precisamos entrar num lugar em Deus, querido. Tem um rio que Deus proveu nesses dias para você buscá-lo. Amém? Para você buscá-lo. E no momento que o sapato aperta, é o momento que você precisa ter mais sabedoria. É o momento que eu preciso ter mais sabedoria. Ontem eu botei um texto aqui, eu não sei nem quem foi que escreveu, até mandaram para mim,
Ctrl+C, Ctrl+V, botei lá na internet, né? Que diz assim, ó, dormimos em um mundo e acordamos em outro. De repente, a Disney não tem mais a magia, Paris já não é mais tão romântica, quem tem boca não pode ir a Roma, Nova York, todos estão dormindo agora, a muralha da China já não é mais uma fortaleza e a Amazônia não é mais um pulmão do mundo. De repente, não mais que de repente, abraços e beijos tornam-se armas, e não visitar os pais e avós tornou-se um ato de amor. De repente se descobriu que o poder não tem tanto valor e que o dinheiro não tem tanto poder. Somente Deus continua sendo Deus. Somente Deus continua sendo Deus. Eu escrevi isso aqui ontem, achei muito interessante. Muito legal essa palavra aqui. Então, querido, nós precisamos fazer o que agora, pastor? Querido, nós precisamos dos homens de fundamentos. Nós precisamos de homens de fundamentos. Amém? Eu creio que alguns estão dizendo, é a ira de Deus que está vindo sobre a terra. Pode ser a ira de Deus, mas mesmo assim o Senhor nos permite interceder contra, né? Você tem que analisar, tem a fúria de Satanás, tem a ira de Deus, tem a convulsão da criação que geme pela expectativa dos filhos de Deus, e tem também a maldade do homem, né? O homem também tornou a terra maldita, né? O homem também, a maldade do homem tem tirado da terra, né, o que Deus havia criado na sua origem. Então, querido, tem a maldade do homem, tem a expectativa da criação, tem a fúria de Satanás, mas tem a soberania de Deus que está acima de tudo e acima de todos, que mesmo permitindo o caos, nos levanta para interceder em favor do ser humano. Então, o que nós precisamos nestes dias, né? Luciano Oliveira é um dos pastores do Ministério Meiovan, lá de Cabo Frio. Ele tem feito um seminário no Brasil que usa esse nome, né? Sábios Construtores. E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho também. 1 Coríntios, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3 e o versículo 10 diz assim, ó, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Portanto, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira, feno e palha, e a obra de cada um se manifestará. Porque o dia demonstrará, pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que cada um edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda e o tal será salvo, todavia pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Sabe o que Deus está falando? Que Deus está falando que você é sagrado. Se você é santuário de Deus, você é sagrado. Marquinhos Almeida, um precioso amigo, um precioso homem de Deus, um nobre ministro, ele diz numa canção que o sagrado se tornou hilário. O homem já não presta mais atenção no que ele é, no que ele faz. Ele não trata mais a sua vida como sagrado. O sagrado está sendo profanado, né? Então nós precisamos desses homens, querido. Homens, mulheres. Quando eu falo homem, estou falando da criação, né? Não estou falando só para deixa eu arrumar isso aqui. Não estou falando só para o sexo masculino. Estou falando para o gênero humano, né? Todos nós estamos construindo. E todos que estão construindo poderão ser salvos. Podem ser salvos se aceitarem e entregarem sua vida para Jesus. São salvos pelo fogo. Se não estiver fazendo uma boa obra, vai ser salvo pelo fogo. Vai ser salvo porque Jesus morreu na cruz. Mas você perde de desfrutar o melhor de Deus. Então, querido, lançai o alicerce como um sábio construtor, né? A Bíblia, ela, quando ela usa esse texto aqui, ela usa duas palavras. Em 1 Coríntios 3:9 diz assim, ó, pois nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus.
O que é que Paulo está dizendo que eu sou cooperador? O que é que um cooperador faz? Um cooperador trabalha numa obra que já está funcionando. O cooperador, ele não cria somente, ele não está ali para criar, ele está ali para contribuir com aquilo que já está sendo feito. Deus já está fazendo uma obra desde a eternidade e nós fomos colocados na terra para contribuir com aquilo que o nosso Deus está fazendo. Nós não fomos colocados na terra para fazer o que nós queremos. Ou eu faço a obra de Deus, ou eu faço a minha obra. Mandar um beijo aí pro Felipe Vilera, que está ligado com a gente, sempre muito atento, sempre muito ativo naquilo que Deus está fazendo nesses dias para todos os nossos pastores também. Então, eu sou cooperador. Cooperador é isso, querido. Amém? Olha aqui, o pastor Bertelli está falando aqui também. Gabriel, a batalha está violenta, como em Daniel 10, é isso mesmo. Intensifica a oração para que a batalha seja vencida aqui nas regiões celestiais. É isso aí, pastor Bertelli. Glória a Jesus. Então nós precisamos entrar sim nas regiões celestiais, que é o lugar da igreja. Não adianta a igreja ser visível aqui embaixo se ela não é guerreira aqui em cima. Nas regiões celestiais nós precisamos estar cheios da armadura de Deus. Amém? Mas deixa eu falar aqui de 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 9. Nós somos cooperadores de Deus. O que um cooperador faz? O que um cooperador faz? Ele coopera com aquilo que já está acontecendo. Então, se Deus está fazendo algo, vamos dizer que é Deus que está fazendo algo. Eu preciso cooperar com isso. Eu preciso cooperar. E Deus, Ele mesmo permite a guerra, Ele mesmo envia a praga, Ele mesmo permite o problema, mas me levanta para fazer a obra de Deus, para interceder, para ficar na brecha. Depois você lê Ezequiel capítulo 30, versículo do 26 ao 30. Depois eu vou ler para a gente. Então, veja bem, eu sou cooperador do Senhor. O Senhor já está fazendo, a obra já está pronta. Eu preciso entrar nessa obra. Sim, Davi. Davi do Academy está botando aqui textos bíblicos também. Amém. Efésios 1, 20 e 21, Efésios 2, 6. Vamos lá, o que diz Efésios 1, 20 e 21. Efésios 20 e 21. Deixa eu anotar isso aqui, Davi. É muito forte você está falando. Que manifestou Cristo ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se à direita nos céus, acima de todo principado e autoridade e poder e domínio, e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Eita, Davi, é isso aí, meu filho, é nós. Então aqui, vamos anotar essas coisas, porque essas coisas são boas, essas coisas a gente não pode perder não. Então é Efésios 1, 20 e 21. E depois Efésios 2. Bota aí de novo, Davi. Efésios 2. É isso mesmo. Cadê? Deixa eu ver aqui. Onde é que o Davi botou aqui? Peraí. Para de falar, gente. Efésios 2, versículo 6. É isso aí. Efésios 2. Opa. Efésios 2, 6. Né? Bertelli botou Daniel no capítulo 10. A guerra intensa. A guerra intensa. Eita poder. É isso aí. Isso aí, vamos lá. Seguimos avançando. Então vamos lá. Você é um cooperador. Você é um cooperador da obra de Deus. Amém? Não adianta a igreja ser visível aqui na terra se ela não é guerreira nas regiões celestiais. É isso aí mesmo. Ela é visível na terra, mas ela precisa ser guerreira. Ela precisa entrar nas regiões celestiais. Amém? Tomar. Ela precisa. Jó 5, 17 a 18. O Felipe também está cooperando com a nossa construção aqui. Nós somos sábios construtores. Amém? Então nós precisamos cooperar com essa construção. Vamos lá, Felipe. Jó, versículo 5. O que é que está escrito ali? Jó 5, 17 e 18. É isso. Então vamos lá, gente. Deixa eu voltar aqui a falar dos sábios construtores. Então, nós somos cooperadores. Samuel está fazendo o que aqui comigo? Está cooperando. Está tocando aqui um pouquinho enquanto eu falo. Isso é cooperar. Então, Deus já está fazendo uma obra.
Deus não criou uma obra para me fazer. Ele criou a obra dele e me fez para cooperar com ela. Então tudo que eu estou fazendo que não está debaixo da palavra de Deus não faz sentido. Amém? Tudo que eu estou fazendo que não coopera com o que Deus faz precisa ser desfeito. Então quem sabe Deus não está removendo algumas coisas agora, parando algumas obras que não fazem mais sentido, que só gasta dinheiro, que só apresenta pessoas, que só glorifica homem, só glorifica música, só glorifica pregador, só glorifica banda, só glorifica denominação. Quem sabe Deus não está nos parando, quem sabe Ele não está nos parando, para quê? Porque a gente precisa fazer algo que coopere com o que Deus está fazendo. Eu não posso fazer coisas que não cooperem com o que Deus está fazendo. Se eu estou fazendo algo que não coopera com o que Deus está fazendo, eu preciso parar e sair, porque, olha aqui, apostasia não é desviar da fé, é desviar da missão. Apostasia não começa você desviando da fé, começa você desviando da missão. Se você desvia da missão, já era, meu amigo. Você vai entrar em apostasia. Então, se eu sou cooperador, eu preciso trabalhar naquilo que o Senhor está fazendo. Amém? Naquilo que o Senhor está fazendo. Eu preciso trabalhar naquilo que o Senhor está fazendo. Eu não posso criar a minha vontade, eu não posso criar o meu propósito, o meu trabalho. Eu tenho um propósito na vida. O seu propósito é o propósito de Deus? Não, então não interessa o que você está fazendo. Você está fazendo, não influi, não contribui, nem auxilia, meu amigo. Amém? É confusão. Se o que você faz não contribui com o que Deus faz, o seu trabalho é vão. A sua graça é inútil. Amém? A sua graça é inútil. Paulo fala, né? Pela graça de Deus eu sou o que sou, mas não tornei a graça inútil. Antes trabalhei mais do que todos, ou seja, fui cooperar com o que Deus está fazendo. Eu sou cooperador daquilo que Deus faz. Sou cooperador, eu sou... O que é que Paulo diz aqui no versículo 9 do capítulo 3 de 1 Coríntios? Versículo 9 do capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo diz o quê? Vamos lá. Paulo diz, vós sois cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifícios de Deus. Paulo me compara como uma lavoura. O que é que define uma boa colheita? É uma boa semente, né? A semente tem que ser boa, o tempo tem que estar instável, o tempo tem que estar de acordo com a colheita, né? A chuva tem que cair na estação própria. Por isso, irmão, Deus não é espontâneo, Deus é exato. Nós temos que trabalhar na exatidão de Deus. Deus é um Deus exato. Não fica falando coisas que Deus não falou. Não fica pregando coisas, ensinando que não faz sentido para esses dias. Amém? Não faz sentido. O negócio agora é ouvir a Deus. É ouvir o que Deus está mandando falar e fazendo. Amém? Cada um ouça no Espírito. O Espírito está falando diariamente. Pão nosso diário. É isso aí, Bertelli. Bertelli, meu amigo, nós louvamos ao Senhor pela sua vida. Nós precisamos ouvir a Deus e precisamos ensinar a coisa certa. Precisamos ensinar. Eu sou lavoura de Deus. O que é que define uma boa colheita? É uma boa semente, é a terra está preparada, a terra está preparada, é a chuva na estação própria e a colheita na hora certa. Amém? Como que é o reino de Deus? O reino de Deus é semelhante a um homem, Marcos 4, 23 a 26. É semelhante a um homem que lança a semente na terra e vai dormir, não sabendo ele como a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando chega-se a colheita, passa-se-lhe a foice e se colhe. Por quê? Por quê? Porque nós precisamos ser precisos nesses dias. E ser preciso nesse dia, você põe a semente e tem que cooperar com o que Deus está fazendo. O trabalho de um lavrador é plantar semente, cuidar da terra, preparar a terra, plantar semente, amém? Colocar os adubos na hora certa, esperar a chuva na hora certa, né? Então você é lavoura de Deus e você é edifício de Deus. Sabe quem é o lavrador dessa lavoura? Se você é lavoura de Deus, quem é o lavrador? É Deus que é o lavrador, é Deus que coordena, é Deus quem faz, não é você quem faz. Então nós precisamos entender isso. E nós também somos o que? Edifício de Deus. O que define uma construção? O que é que define, Samuel, se esse prédio aqui é firme ou não? A coluna e o fundamento. Não adianta o prédio ser alto. Vou Samuel falar aqui. O que é que define, Samuel?
A coluna e o fundamento. É o fundamento e a coluna que define se o prédio vai se manter firme, é ou não é? Então, para um prédio se manter firme, a coluna, o fundamento precisa estar firme. Então, assim, quando o Senhor diz que você é edifício de Deus, o que define essa construção é o fundamento. Por isso que ele diz: ninguém põe outro fundamento a não ser aquilo que já tem, que é Jesus Cristo. Então, se você é edifício de Deus, o fundamento é Ele. Ele é o fundamento. Se você é lavoura de Deus, Ele é o lavrador. É Ele que vai cultivar você. Não é você que vai fazer o que quer. É Ele que vai cultivar você. Então, querido, todos nós estamos construindo algo. E todos que estão construindo, que não estão construindo coisas boas, vão ser salvos pelo fogo. Mas não vai desfrutar, não vai ser cooperador. Não está cooperando. Não está cooperando. Amém? Mas os que preservam o fundamento e não constroem o que querem, mas o que o fundamento exige, esses se tornam modelos e exemplos para estes dias. Então, querido, deixa eu falar do movimento apostólico. Irmão, a igreja é apostólica. Eu não preciso ser chamado de apóstolo Luiz Hermínio. Meu nome é Luiz Hermínio. Meu nome é Luiz Hermínio dos Santos, né? Agora, o meu movimento é apostólico, porque a igreja, ela tem o fundamento apostólico e profético. Amém? Ela tem o fundamento. Eu não preciso ser chamado de apóstolo, porque eu sei que a igreja é apostólica. O fundamento da igreja é apostólica e o movimento da igreja é pastoral, é de ensino, é de evangelismo. Esse é o movimento da igreja. Mas o fundamento é apostólico e profético, que tem a ver com visão e tem a ver com ação. Efésios 2,18. Vamos lá. Aleluia. Todo o movimento apostólico está ligado ao fundamento de uma construção. Mas não de uma construção qualquer, meu filho. Se trata da casa de Deus, do lugar da sua habitação. Então o movimento apostólico é para trabalhar na edificação das pessoas, trazendo fundamentos corretos. Você está me entendendo? Versículo 16, 17 de 1 Coríntios 3 diz que essa casa é você. Você é o templo do Espírito, você é a casa de Deus. Amém? Não confunda ministério itinerante com movimento apostólico. O apóstolo, ele não vai pregar, ele vai fundamentar. Ele vai fundamentar, ele coloca o fundamento, ele trabalha nos fundamentos de uma construção. Leia depois Atos capítulo 8. Amém? Eu vou anotar aqui porque isso é muito forte. Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Quando Felipe está pregando em Samaria. Felipe pregando em Samaria. Ele era o que, Felipe? Evangelista. Felipe era o que? Um evangelista. E aí Felipe pregando, quem é que se converteu? Quem é que aceitou Jesus? Quem foi que aceitou Jesus quando Felipe pregava? Simão Mágico. Simão Mágico aceitou Jesus. Simão Mágico aceitou Jesus, mas ele se converteu? Não. Ele continuou querendo praticar as práticas de magia. Tanto é que quando Pedro e João, olha a cabeça de Filipe, olha como o ministério trabalha no movimento dos 5 ministérios. Filipe vai em Samaria, enviado pelos apóstolos para pregar em Samaria. Samaria aceita Jesus. Samaria tem conferências sobrenaturais de milagres, de curas. É uma coisa linda que acontece em Samaria. Aí agora precisa Pedro e João colocar fundamento. Quando Pedro e João chegam e começam a orar e pôr as mãos sobre as pessoas, e elas começam a ser cheias do Espírito Santo. Simão Mágico, ele diz: eu quero isso, quanto é que custa? Eu quero comprar essa unção aí, quanto é que custa? Né? Porque infelizmente tem apóstolos que vendem a unção, mas não é o caso aqui. Aí Filipe, Pedro e João dizem para ele: o que você quer é maldição sobre a tua vida. Está aqui, tá na Bíblia isso? Claro que tá, meu filho. Como não vai estar uma coisa dessa na Bíblia? Atos capítulo 8. O evangelho em Samaria, né? Diz assim o versículo, capítulo 8, versículo 17. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Versículo 18. Simão, vendo que pela imposição de mão dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também esse poder para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição,
porque pensaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro, tu não tens parte nem sorte neste ministério, porque teu coração não é reto diante de Deus. Uau! Teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te dessa tua iniquidade, ora a Deus, talvez seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondeu, porém, Simão: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste me aconteça. Simão pede perdão. Simão, ou seja, no capítulo 8 e o versículo 8 diz assim: havia grande alegria naquela cidade, estava certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte de magia e tinha iludido a gente de Samaria. Dizia ser um grande homem, e todos entendiam e todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é um grande poder de Deus. Eles o atendiam porque já desde muito tempo lhe havia iludido com artes mágicas. Mas como cresce em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus em nome de Jesus Cristo, batizavam-se tanto homens como mulheres. Creu até o próprio Simão. Ou seja, Simão creu ou não creu? Creu. Mas logo que ele creu, ele converteu? Não. Precisou Pedro e João ir lá, colocar um fundamento apostólico, onde Jesus é o fundamento. E aí, logo em seguida, que Pedro e João chegaram, começaram a liberar o Espírito Santo. Simão, que já era da igreja, que já estava trabalhando, creu o próprio Simão e, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais, as grandes maravilhas que fazia, estava atônito. O Simão, ele aceitou Jesus, foi batizado, já estava trabalhando na igreja, era até diácono, eu creio, mas ainda não estava convertido no seu coração. Tinha fel de amargura e raiz de iniquidade. Fel de amargura e laço de iniquidade. E Pedro e João disseram para ele: você achou que poderia comprar o dom de Deus? O pensamento do seu coração é caído. Amém? O pensamento do seu coração é caído. Aí Simão converteu, ele pediu: então me perdoa, me abençoa aqui, para que nada que vocês dissessem me aconteça. Então o que é que eu digo? A igreja do Senhor, ela já recebeu o Senhor. Ela já aceitou Jesus. Ela já aceitou. Uau! A igreja do Senhor já recebeu Jesus. Nós já estamos na igreja todo domingo adorando, buscando a Deus, chorando, intercedendo. Mas agora, querido, nesses dias, o que é que o Senhor quer da gente? O que é que você acha que Deus está buscando da gente? Deus está buscando da gente uma pureza de coração. Deus permite a praga para que através da praga, através do caos, a igreja se reposicione. Primeiro, em arrependimento, em mudança de coração, em serviço ao próximo. Amém? Então, por favor, o que está acontecendo nesses dias é um grande mover de arrependimento para nós nesses dias. E eu espero sim que Deus venha com todo poder e glória sobre o mundo. Que haja sim um grande reposicionamento. Nós estamos criando muitos ambientes de oportunismo nesses dias. Nós não podemos criar ambientes de oportunismo. Uma igreja apostólica, primeiro ela precisa ser uma igreja local, fundamentada apostolicamente, em comunhão com seus irmãos, em comunhão com Deus. A continuidade lá fora, a continuidade aqui na internet, ela depende de uma estruturação aqui de dentro, de nós como templo do Espírito, como igreja do Senhor. Nós não temos problema de causar impacto, como disse o pastor Fernando esses dias. Nós temos problema de continuidade. A Bíblia diz, querido, que Jesus veio buscar uma igreja gloriosa, e é por essa igreja que eu estou trabalhando. É por essa igreja que eu estou funcionando e toda a nossa equipe está funcionando. É por essa igreja que eu trabalho. Por várias vezes nas Escrituras nós vemos Deus expressando o seu desejo íntimo. Deus expressa em várias vezes na Escritura o desejo íntimo, que é: eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Essa frase revela a intenção de Deus, o desejo de Deus de habitar nos seus, de habitar também entre os seus.
Então tudo que fazemos hoje como obra do ministério está ligado a esta construção. Ou nós trabalhamos para a edificação do corpo, para o fundamento correto, ou nós vamos ficar atribuindo coisas que não existem. Que não existem. Então nós estamos construindo na igreja, nas pessoas, um lugar para a habitação de Deus. Esse é o meu propósito. Ajudar na edificação das pessoas um lugar para a habitação de Deus. O desenvolvimento apostólico desses dias e profético, querido, ele visa prioritariamente em lançar os fundamentos desta construção de forma sábia, segundo o padrão de Deus. Não é o padrão do homem, é o padrão de Deus que está em jogo aqui. Então, Salmo 132, Davi fala uma coisa no verso 4 que eu quero terminar essa live falando isso. Davi diz assim no Salmo 132 e o verso 4: não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. Verso 5: enquanto não achar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Sim. Quando é que o Senhor vem buscar a sua igreja? No último capítulo de Apocalipse 22, fala de a conclusão de uma construção. Ele vem buscar a sua igreja quando a construção estiver pronta, quando você estiver edificado. Por isso, querido, esse é o momento. Esse é o momento, amém? De a gente trabalhar como cooperador naquilo que o Senhor está fazendo. O diabo não é um regente dessa orquestra, ele é um agente. O regente é Yeshua HaMashiach. Amém? Ele é. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que se fez se faria. Então ele é o regente desta grande e poderosa obra em nome do Senhor Jesus. Eu não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não preparar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Glória a Deus. Vamos orar, Samuca? Vamos orar? Louvado seja Deus. Vamos orar, filho? Então vem cá com o pai, senta aqui. Senta nessa cadeira aqui. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos para que teu nome seja glorificado. Oramos, Senhor Deus, para que esse cenário seja entendível, Senhor. Muitos irmãos, muitas pessoas ainda em confusão, em medo, incredulidade, e muitos ainda não tiveram uma interpretação correta desses dias de arrependimento, Senhor. Dias de arrependimento. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos livre de todo mal para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Dá sabedoria aos nossos governos, dá sabedoria ao nosso presidente, dá sabedoria aos nossos médicos, dá sabedoria aos biólogos, dá sabedoria para que as pessoas encontrem, Senhor Deus, uma saída para o caos. E que esse caos que se instalou, Senhor, esse boom que se instalou na economia do mundo, Senhor Deus, não mate mais pessoas do que o vírus. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos paz e segurança a todos para a tua glória. Quer orar, filho? Pode ser. Querido Deus, Pai, eu te peço pela guarda das pessoas que estão vendo este vídeo, Pai. Que o Senhor toque na vida delas neste momento. Sim, Senhor. Que o Senhor estabeleça, Senhor, a cura na vida da família delas. Sim, Pai. Senhor. E que elas continuem estabelecendo a sua glória mesmo dentro das suas casas. Sim, Senhor. Que se for o momento de elas falarem, que elas falam, que elas falem, que se for o momento de elas ouvirem, que elas ouçam. Sim, Senhor. Que elas se arrependam, Senhor, em nome de Jesus. Sim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos por uma nuvem de arrependimento sobre a nossa nação, meu Pai. Para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, e assim seja. Amém. Obrigado, filho. É isso aí, gente. Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Então guarde esses versículos aí para você. Salmo 132, versículo 4. Guarde também 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 10 ao 15. Guarde também Daniel capítulo 10. Guarde os nossos irmãos que cooperaram aqui. Guarde Efésios 1, 20 e 21, guarde Efésios 2, versículo 6, guarde Jó, capítulo 5, 17 e 18, guarde também
Ezequiel 22, do 26 ao 30, guarde Apocalipse 8, versículo 3, guarde Números 16, 44 ao 48. Que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde em nome de Jesus. Seguimos avançando. Hoje, às 15 horas, Pastor Clava vai fazer um programa especial no canal do Mevan para as crianças. O vovô Léo vai estar lá com as crianças, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, hoje às 15 horas no canal oficial do Mevan. Amém, querido? No Instagram do Mevan também, vamos todos acompanhar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.